Bora lá, oitavo ano, fatoração. A fatoração ela se divide em 6 formas de fatorar. Hoje nós vamos falar de 2. Logo, todas as atividades serão voltadas para essas 2. Até para não tumultuar e ficar muita coisa e vocês confundir tudo. Então, o primeiro fator comum é a evidência. O que quer dizer isso? Deixa eu ajeitar a gola aqui, né? Colocar um exemplo. 3A mais 4A. Então, fator comum. Primeiro vamos descobrir o que é fatorar. Fatorar é transformar um número em uma multiplicação. Ou seja, é uma multiplicação com fatores iguais. Então, fatorar é transformar esse valor em uma multiplicação. A primeira forma de fatoração é o fator comum em evidência. O que quer dizer isso? Eu vou pegar alguma coisa que tem em comum entre eles e vou colocar em evidência. No caso, o que é que há em comum nesses dois monômios? Esse tem a letra A e esse tem a letra A. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar ele só. Então, A, abre parênteses. Por que eu botei o A fora? Porque eu estou colocando em evidências. Certo? Feito isso, aí eu vou dividir. 3A dividido para A, 3. Mais 4A dividido para A, 4. Aí eu já resolvi, já fatorei. Transformei essa adição em uma multiplicação. Outro exemplo. João Paulo, sempre a letra vem igual? Não necessariamente a letra. Pode ser também que venha a partir o coeficiente. Tipo 4b mais 12c. O que há em comum? Os números. Como assim os números, João Paulo, são comuns? Sim, são comuns. Os dois números são divisíveis por 4. 4 dá para dividir para 4 e 12 também dá para dividir para 4. Então, qual o termo comum? O 4. Por que o 4? Porque os dois números dividem por 4. Abre parênteses, fazemos a divisão. Como aqui o que está em evidência é o número, eu só vou calcular o número e a parte literal eu vou repetir. Observe. 4 dividido para 4. 1. Repete o B. Aí o 1 não é obrigatório. Mais 12 dividido para 4. 3. Repete o C. Fechou. Observe que quando a parte que eu coloco em evidência é o número, é o algarismo, que eu só calculo ele. A parte literal eu vou permanecer da mesma forma. Eu só calculo o coeficiente, que seria os números, certo? Já se aqui fosse a parte literal apenas, que fosse igual no primeiro exemplo, aí eu ia alterar apenas a parte literal e o coeficiente ia permanecer o mesmo. Então quer dizer que ou vem a parte literal ou é o coeficiente semelhante. Não, pode vir até os dois. Vamos a um exemplo. 6A ao quadrado .8 AB. Pronto. O que é que eles têm em comum? Vamos olhar por partes. Primeira parte, o que é que eu vou olhar que tem em comum? O coeficiente são os números, certo? Sempre por partes. Vou olhar os números. O que é que esses dois números têm em comum? Simples. Esse número divide por 2
e esse número também divide por 2. Então, termo comum, 2. O que eles têm em comum também? Esse tem a letra A e esse também tem a letra A. Então, A. Mas, João Paulo, esse é ao quadrado e esse não. Mas é a letra A. Se é a letra A, é semelhante. Certo? Tem mais algumas coisas semelhantes? Não. Como não tem mais nada semelhante, abre parênteses. Agora eu vou fazer primeiro o número, depois, que seria o coeficiente, depois a parte literal. 6 dividido para 2. 3. Agora a parte literal. A ao quadrado dividido para A, que seria a mesma coisa de 2 menos 1, 1. Mais, agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro termo. Ó. 8 dividido para 2, 4. Vamos ao A. A dividido para A, ou seja, 1 menos 1, 0. Então não aparece a letra A. Por quê? Porque eles se anulam, têm o mesmo valor. Sobrou a letra B. Está feito a fatoração pelo fator comum. Certo? Então, ó, por que o A aqui aparece? Desse e desse não. Simples. Aqui ele está elevado ao quadrado. Então ele tem 2 como expoente. Então 2 menos 1, 1. Já aqui ele não tem expoente. Como ele não tem expoente, subtém-se que é 1. Então 1 menos 1, 0. Então não coloca. Restando apenas a letra B. Essa é a fatoração por evidência. Agora vamos ver a segunda fatoração, que nós vamos falar de duas hoje. Que está no livro de vocês na página 97, essa aí, viu? E já a segunda fatoração, que é por agrupamento, vocês vão achar na página 99. Pega até a do livro. AX mais BX mais AY mais BY. Pronto. O que acontece nessa aí? Aí já é o segundo caso, que é fator de agrupamento. O que é que acontece? Observe que eu não tenho um fator comum para todos. Aqui eu tenho AX, BX. São comuns? Sim. Só que aqui eu tenho AY. Então, eu não tenho A em todos, não tenho B em todos, não tenho X em todos, nem tenho Y em todos. Então, eu vou fazer o quê? Agrupar. O que quer dizer agrupar? Fazer por partes, ó. Esses dois têm a letra X igual. E esses dois têm a letra Y igual. Então, eu agrupo esses dois e resolvo. Depois eu resolvo esses outros dois. E como é que se faz isso? Pela mesma forma que a gente fez a primeira parte, que seria por evidência. Qual o termo aqui eu tenho em evidência? Ó, X e X. Então, X, abre parênteses. Cancela, sobrou A. Cancela, sobrou B. E lá do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Termo comum, ó. Y, Y. Então, Y. Abre parênteses. Por que Y? Porque tem os dois. Certo? Aí, ó. Cancela porque são iguais. O Y e o Y cancela. Sobrou o quê? A. Cancela o Y. Sobrou B. Observem que os valores entre os parênteses serão iguais. Observe que esse valor aqui é exatamente igual a esse. Então, já que eles são iguais, então eu vou fazer o quê? Vou ter dois pares de parênteses. O primeiro par vai ser os termos que ficaram fora. Ó. X e Y, então. X mais Y.
vezes o termo que está sendo repetido. A mais B. Está resolvido. Então, quando eu falo por agrupamento, quer dizer que eu vou agrupar para poder resolver, já que eu não posso resolver tudo de uma única vez. Então, eu fiz 2 grupos, fiz um grupo, outro grupo. Resolvi pela forma da evidência, que é a primeira fórmula. Peguei o termo que tem os dois aqui, coloco em evidência. Colocar em evidência é o quê? Separar, colocar ele, abrir parênteses e fazer uma divisão. Coloquei em evidências, os dois resultados foram semelhantes. Então, os dois termos de fora formam o primeiro par ordenado e aqui o segundo par, sempre com sinal de multiplicação entre eles, certo?